Olá, amigos e amigas! Em oferecimento à Fujikura Genética de Codornas e a Bitzel Conservas, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast iremos trazer tudo sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação, investimento e muito mais. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma ex-colega de banco, Carol Gonçalves, uma especialista em investimento aí, tem bastante tempo no mercado. E eu gostaria já de iniciar, assim, agradecendo muito, Carol, a tua presença aqui no podcast. Eu gostaria de te presentear. Olha, que legal! Assim, você pode, vou pedir para você abrir aqui e apresentar pro pessoal. Também presentear aqui para você com um produto do nosso apoiador, nosso parceiro, que é a Bitzel Conserva. E do nosso apoiador aqui, que é a Genética Fujikura. Bom, pessoal da avicultura, tá? Que queira... Que lindo! Adorei! Apresenta pra câmera. Que legal! Só falar pro pessoal da avicultura que queira uma genética de qualidade, tá? Uma genética de codorna de qualidade tem que ser Fujikura. A Fujikura, ela é especialista em genética de postura, né? E também de corte. Então, assim, se você quiser ter em sua granja uma genética de qualidade, de alta produtividade, vai Fujikura, tá? Vai na Fujikura, é excelente, nós conhecemos, eu particularmente conheço a genética, e assim, atesto a qualidade dos caras da Fujikura é essencial, tá? É especial, os caras são top. Então, assim, gostaria de conhecer um pouquinho mais, nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais a Carol, né? Eu conheço como Carol, mas é Caroline, que o pessoal deve sempre te perguntar se é Carolina ou Caroline, né? Sempre, é Caroline sempre. Gonçalves. Nós gostaríamos de conhecer. Assim, como é que foi, como é que aconteceu você ser hoje essa profissional na área de investimentos? Então, desde pequena, sempre gostei bastante de lidar com pessoas, de conversar com as pessoas, de ter uma troca com as pessoas, principalmente. Eu acho que essa coisa da comunicação sempre foi bem forte minha. É viciante, né? A gente tem isso, né? Acho que é uma coisa que de trás, não sei. E com isso, assim, também sempre gostei muito de números, de ver notícia, de ter acesso à informação. E eu acho que aí pegou, assim, até na escolha do que eu ia fazer, do que eu pensava para o meu futuro. Na época, eu me formei em administração, porque eu acho que eu enxerguei maiores possibilidades de trabalhar, de repente, numa empresa, que eu pudesse fazer um trabalho legal. E aí fiz algumas especializações, fiz especialização em marketing, justamente para poder ter esse viés mais comercial, desenvolver produto, ou sei lá, imagem. Também fiz uma especialização no mercado financeiro, que é a área que eu gosto de trabalhar. Eu acho que tem muito espaço ainda no Brasil para a gente trabalhar isso. E aí, desde então, assim, quando eu comecei a minha trajetória no mercado financeiro, eu comecei em bancos. Daí comecei no Citibank, não, comecei no Santander anos atrás, HSBC, Itaú, trabalhei no Citi. E eu acho que, assim, foi indo. Hoje a gente trabalha numa consultoria independente, ajudando as pessoas a investirem melhor, esse é o nosso objetivo, que as pessoas investam melhor o seu dinheiro, que elas tenham acesso à informação, principalmente para que, dessa forma, elas tomem as melhores decisões, né? E me diz uma coisa, a sua especialização hoje, qual é a tua cadeia dentro do investimento? Tipo assim, você é especialista em quantas graduações? Eu sou especialista em mercado financeiro mesmo, né? Tá. Então, toda a parte de análise, de carteira, de composição de portfólio, de objetivo, assim, sou planejadora financeira também certificada, o que é bom porque a gente consegue discutir com as pessoas o que é a atividade delas, como é que a gente pode contribuir para que aquele patrimônio delas cresça, seja preservado e se estenda por gerações, né? É porque dentro da... Desculpa te interromper, mas assim, eu quero ratificar isso, porque dentro da cadeia de investimento, você tem lá várias classificações. Tu tem o CPA 10, tem o CPA 20, tu tem o CEIA e tu tem o CFP. E eu tô falando com uma pessoa que ela tem
todas essas certificações. Assim, não é qualquer pessoa. Ela tem CPA 10, que transgride CPA 20, CPA... Até o CFP. Tu é CFP. Tipo assim, hoje no Brasil são poucos que têm essa categoria. Hoje a gente ainda tem poucos profissionais, até porque ela é realmente uma certificação que ela exige maior estudo, é uma prova super longa, mais de um dia, se não me engano, é um dia de prova. E ela já fez uns anos atrás. Poxa vida, então, tipo assim, então, pode... ela tem matéria de todo tipo, seja da parte de tributária, acessória, parte de seguros, parte de crédito. Ela tem todo tipo de investimentos no Brasil, fora do Brasil. Então, cálculo, muito cálculo também. O que é investimento para ti, assim, falando de investimento? O que significa investimento hoje para Carol? Então, investimento é uma forma da gente colocar nossa energia em um objetivo. Acho que, assim, na minha visão é isso. É colocar a tua intenção, a tua energia em algo que tu quer que dê certo. Ele pode ser um investimento na minha empresa, eu posso estar colocando meu dinheiro na minha empresa porque eu quero que ela dê certo, que ela dê emprego, que ela dê lucro. Uhum. Ou um investimento num ativo financeiro, porque eu quero que aquele dinheiro renda, que eu possa ver e lá no fundo, no futuro eu possa usufruir daquele dinheiro. Então, investimento, na minha visão, é isso. A gente colocar essa intenção onde a gente tem realmente claro qual que é o nosso objetivo final, né? Se é oferir renda daquilo ali, se é transmitir aquele patrimônio para alguém, né? Que ele perpetue em outras gerações. O investimento, ele é mais ou menos... Eu acredito que é mais ou menos isso. Claro. Mais ou menos não. Poxa, a gente tá falando de uma profissional aqui de, bastante renome aqui na região sul. Mas outra questão, Carol, é assim, o que eu vejo? Hoje eu faço venda de aves recriadas de 90 de galinhas, de postura de 90 dias. E o pessoal falando que, assim, tem aquele pessoal que é mais tomador de crédito, que faz investimento, que toma crédito, tem o pessoal que não tem, né, tá se defendendo, como a gente fala, né, o transacional, e tem aquele pessoal que geralmente sobra aquela graninha, né, aquele coisinha, e tem outros que são, ou que tem mais valores aplicados, né? Então, assim, falando para todo nível de avicultores ou produtor rural também. Assim, eu tenho um grande questionamento, o que aplicar? Porque o que acontece? Ele não conhece esse mundo de mercado. E o que eu vejo? Geralmente eles são clientes de bancos transacionais, aqueles bancos, né, renomados, que eu não vou falar o nome aqui porque não estão nos apoiando. Mais tradicionais. Né? Os mais tradicionais. E aí eu vejo que eles não têm, de fato, uma consultoria. O que é consultoria? Alguém que entenda o negócio, seja extremamente, neutro, e vai falar, olha, fulano, melhor é isso aqui, melhor é aquilo ali para você. Qual é, assim, falando para esse pessoal, o que você diria para esse pessoal desmistificar, ou seja, tirar esse mito que investimento é complexo? Então, acho que falta muita informação ainda. A gente está num processo um pouco mais atrasado que as principais economias do mundo, né? Nós abrimos essa parte de mercado, de distribuidoras, há poucos anos. Então, as pessoas também não têm a cultura, a gente não tem uma cultura desde a nossa infância de entender qual que é o significado do dinheiro, como é que o dinheiro pode contribuir na nossa vida, sabe? Educação financeira. Educação financeira, que é um ponto, assim, um tema que eu acho que seria fundamental que a gente tivesse, né? É verdade. Então, as pessoas, como elas são avessas, elas são... muitas têm até, inclusive, eu não quero ver isso porque isso me incomoda, sabe? Porque, às vezes, toca numa ferida de algo que tu não tá vendo, que tu tá sendo prejudicado na tua vida profissional, na tua vida pessoal. O dinheiro, sim, ele faz muita diferença no nosso dia a dia. A gente tem que ter isso bem claro. E eu acho que, assim, as pessoas têm muito receio porque elas não têm acesso à informação. E quando elas têm acesso à informação, elas têm uma informação mais limitada. Elas têm aquele gerente que atende, mas é aquela pessoa que faz mais o crédito, o dia a dia, e não entende efetivamente daquilo, não entende do objetivo dela, não entende o que ela busca para a vida dela. E aí eu acho que elas acabam também falando, eu nem vou ver mais isso, não vale a pena. E eu acho que, por isso, assim, eu sempre bato muito na tecla, né? O profissional, a consultoria, ela faz toda a diferença, sabe? Seja no setor de avicultura, que é um setor que o Brasil é super próspero, né? É muito, muito grande no Brasil. Mas, assim, o produtor rural, ele já tem o risco no negócio dele, então ele também já fica receoso, né? E quanto que, assim, a gente consegue tirar um pouco essa mistificação numa conversa, sabe? Num diálogo claro, transparente. Isso. O que às vezes eu vejo consegue trazer. é o pessoal conversar com o produtor rural
o avicultor, de forma muito técnica. Por exemplo, Exato. você vai ganhar lá 130% do CDI. Poxa, mas o As que é o pessoas nem CDI? sabem o que é um CDI, né? O que é a Selic? As pessoas nem sabem o que é uma taxa de juros, enquanto que a gente Isso. pode falar de uma forma bem clara. Olha, né? E trazendo isso para a realidade deles, né? A gente está vendo, o Brasil estava com juros super alto agora, está reduzindo agora. Traz isso para a realidade também do produtor, né? Que sofre com juro alto muitas vezes com o crédito, né? Sofre também muitas vezes com o câmbio quando ele exporta. A gente traz isso para a realidade e de forma simples, passando assim de uma forma clara o que é os juros, o quanto que ele pode receber, né? O que ele pode fazer em relação àquilo ali. Acho que uma conversa bem transparente, um bate-papo, sabe? E trazendo não o termo técnico, que é muito comum, às vezes as pessoas querem falar de forma técnica para impressionar, né? Isso, para Quanto dizer que que do sabe. contrário, quanto que do contrário, né? Quanto mais a gente for claro, mais as pessoas vão ter confiança. Inclusive, até agora nós temos para os assinantes aqui da página do Instagram, nós temos o Papo Sem Filtro. Tive um papo excelente com a Carol aqui no Papo Sem Filtro, né, Carol? Foi maravilhoso o Papo Sem Filtro. Me pegaram de surpresa. Então, se você quiser saber um pouquinho mais aqui, assina o nosso canal ali, a nossa página do Instagram. A Carol deu algumas dicas ali de investimentos, ali, show de bola, tá? Legal. Você vai se surpreender. Então, assim, quer conhecer um pouquinho mais do Papo Sem Filtro? Assina o nosso canal lá no Instagram e aí você vai assistir na íntegra o Papo Sem Filtro com a Carol Gonçalves. E assim, voltando à questão técnica, tá? Você, Carol, assim, chega uma pessoa que não conhece absolutamente nada. Por exemplo, eu conheço porque, claro, eu trabalhei no banco, mas tipo assim, cheguei lá no banco, não conheço nada, falo assim, Carol, o que é esse negócio de Selic? O que é esse negócio de que eles falam mais? CDI? Eu não entendo nada. Como é que você, com uma linguagem simples, explicaria para essa pessoa? Eu acho que o básico a gente explicar pro investidor ou para a pessoa que quer começar um primeiro passo, explicar como que está a situação de juros, né, no Brasil. Hoje, a Selic, que a gente tanto fala, é a taxa de juros praticada, né, que o governo faz, principalmente utiliza ela para regular a inflação, né, os preços no Brasil. Então, a gente explicar, olha, a taxa de juros hoje está nesse patamar. O que ela influencia, né, na vida da gente? Olha, ela influencia quando eu vou comprar um imóvel, quando eu vou comprar um carro, quando eu vou tomar um crédito, né, no meu cartão de crédito, nos juros. Ela influencia em tudo isso. Quanto mais alta ela for, mais eu gasto, mais eu pago, né, para a instituição, que ela vai corrigir com base naquele parâmetro do governo. Por isso que, assim, eu sempre explico, quando o governo sobe juros, o que ele quer? Que as pessoas deem uma estancada um pouco no consumo naquele momento, né? Elas gastem menos, né? Tomem menos crédito naquele momento e guardem mais dinheiro. Quando ele traz os juros para baixo, o que ele faz? Ele estimula que as pessoas adquiram, investam no negócio, o produtor vai lá e tome um crédito, bote o negócio para frente. Então, ele regula muito esse mercado. Então, a gente explica mais ou menos como que funciona esse movimento de taxa de juros e como que ele pode ser remunerado em cima daquilo ali, né? Entendi. E também de outros tipos de investimentos, esse seria o mais básico. Tá, mas aí tem o seguinte também, a taxa de juros. Então, quanto menor a taxa de juros, estimula as pessoas a gastar. Isso. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, não vou falar quem, mas para ela eu acho que a taxa de juros deve estar sempre embaixo, porque ela gasta pra caramba. Olha, nunca vi boa para gastar, é uma pessoa que eu conheço. Não vou citar nomes. Mas assim, senão ela vai ficar brava comigo. Mas assim, a questão da taxa de juros então, vamos lá. Pensando comigo aqui. Então, quando a taxa de juros está alta, eu vou aplicar o meu dinheiro, porque o que acontece? Sim. Aplicando o dinheiro é mais vantajoso aplicar e ter uma rentabilidade certa. Exatamente. Do que investir no meu negócio e ter uma renda variável. Vai ter, O que seria, tipo assim, ó, agora você, tua opinião agora, Carol, pessoa física e papo de realista, assim. Quando que seria bom começar a avaliar se é bom investir na empresa ou se é bom aplicar o dinheiro? A partir de uma taxa de quanto, mais ou menos? Eu acho assim, ó, é muito difícil falar a nível de taxa. Eu acho que assim, a gente tem que trazer para a realidade daquele negócio. Assim, antes de colocar o dinheiro na empresa, eu sempre falo como planejadora que os investidores, o empresário deve ver como que está o setor dele naquele momento. Acho que esse é o principal. Ele vê assim, o setor do agro tá bom, a soja tá boa agora, a gente está conseguindo fazer a precificação tá boa, o clima vai ser favorável. Como é que a gente está vendo aquele setor? Como é que a gente está vendo o investimento naquele setor? Aí a gente entra também um pouco da tributação nesse setor, porque o setor de agronegócio, ele tem lá os seus impostos, tem uma série de... Vocês falam muito bem sobre isso aqui no canal, eu já vi.
Então, a gente tem que avaliar principalmente isso, né? Se é o momento de investir na empresa por questões aí de cenário, principalmente, né? E não em si em relação à taxa. Claro que quando a taxa de juros estava lá em 14% ao ano, se o meu negócio não rodasse no mínimo, né, desse no mínimo 14% de rentabilidade naquele ano, eu acho que eu deixaria o dinheiro guardado, rendendo, do que 14% colocaria. é bom, né? Tinha 14% aí, menos o imposto de renda, ou bota aí num investimento que não tenha imposto, vai Paga tirar isenção, 12, 13 né? aí, talvez tira Então a 12, gente 13. acaba. A pessoa pensa assim: vou ficar quietinha aqui que eu tô ganhando, do que vou me arriscar, né? Entendi. Então, mas hoje a gente está no cenário inverso, né? Tá reduzindo juros, acho que para justamente que a gente possa estimular aí a economia. E você, como profissional, acredito que você deve mergulhar não, navegar, bom, é a palavra correta, em vários setores ali, tanto no agro quanto na indústria. O que você, como profissional, hoje faz uma prospecção, por exemplo, daqui em diante no Brasil? Porque nós estamos gravando agora na primeira semana de maio essa gravação. Não vai mais adiante a gravação, mas hoje, assim, o que você, Carol, poderia fazer uma prospecção para a nossa economia nível Brasil, macro? Eu acho que assim, o Brasil ele é muito influenciado também por fatores externos, né? A gente tem uma coisa que prejudica muito as empresas a andarem aqui, principalmente a Bolsa brasileira. Hoje se fala, a Bolsa no Brasil tá horrível, né? A Bolsa tá caindo, enfim. A gente vê muito, assim, a influência estrangeira acontecendo no Brasil. Hoje o Brasil representa muito pouco da renda fixa mundial e da renda variável mundial, né? A gente é mínimo em relação ao que é distribuído de produtos de investimentos no mundo. Então, tudo que acontece lá fora reflete aqui também. Nós somos muito dependentes no mercado global, né? E quando a gente fala que os Estados Unidos ele está num juros alto, né? O que é juros altos para os Estados Eles estão Unidos? numa taxa de juros alto, por exemplo, aqui a gente está numa Selic de 10,75 agora. Eles estão num juros alto ainda lá. E eles estão no movimento ainda segurando esses juros, né? Quanto por cento? O que em torno de 4,25. Isso é juros altos para os Estados Unidos? Isso. 4,20. E aí, o que acontece? Os investidores pensam assim, eu vou investir no Brasil. Tudo bem, o Brasil ainda está no movimento, está nos juros ainda alto, mas está fazendo um movimento inverso de redução. Eu vou deixar o meu dinheiro no Brasil, onde eu tenho maior risco, ou vou botar o dinheiro numa economia mais segura, teoricamente, numa moeda mais forte, que é o dólar, enfim. Então, isso acaba fazendo com que o fluxo global de investimentos, investidores globais acabam migrando suas posições para economias mais seguras, em vez de trazer recursos para o Brasil. Então, nossa economia não anda, alguns investimentos em alguns setores aqui também não andam por falta de capital estrangeiro. A gente vê muito isso acontecer no Brasil, né? Então, muita coisa não está andando ainda porque a gente está nesse desfecho, né? A gente também tem a questão tributária no Brasil, que deve andar, né? É muito importante que o Brasil faça realmente uma reforma efetiva tributária, sabe? Facilite a vida do empresário. Nós fizemos bem o dever de casa na pandemia e eu sempre reforço isso quando eu falo com os investidores. Eu acho que a gente fez bem, a gente passou por um cenário que ninguém imaginava anos atrás. Verdade. De crise global e o governo trouxe os juros lá para baixo, continuou fazendo com que a gente continuasse operando, né, vivo. E agora a gente ainda está surtindo esse reflexo das coisas que estavam lá andando, a economia voltou muito rápido e a gente ainda está fazendo o dever de casa para que as coisas andem. Eu acredito muito, assim, a gente tem não falando politicamente, né, porque eu sempre cuido desse viés, assim, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem um povo muito trabalhador, sabe? No Brasil a gente tem um povo muito esforçado. A população Qual em parte? si... Qual parte? A população em si, a maioria da população... Qual parte? Ela quer fazer acontecer. A gente tem um agronegócio muito forte no Brasil, Sim. que é excelente. Sabe? Nós somos grandes exportadores mundiais, sabe? O Brasil é o celeiro do mundo, né? É verdade. E eu acho que tem grandes perspectivas de que a gente continue, se a gente tiver boas políticas públicas, eu acho, né? Favoreça a nível de impostos. Eu acho que a gente precisa realmente de incentivos cada vez mais para que a economia continue rodando. Acredito que vai andar, sabe? Eu tenho sempre um pensamento muito positivo nesse Otimista, sentido. até otimista. Nesse sentido. Acho que tem coisas boas que a gente pode ainda crescer.
Nós estamos atrás ainda de muitos países, né? Mas a gente está investindo em tecnologia, está investindo em vários setores, e eu acho que isso vai refletir lá na frente. Esse é um. Eu torço, mas hoje o grande, assim, vou te trazer um problema hoje do avicultor, no produtor rural como um todo, né? É, os, os incentivos governamentais tá ajudando, não, tá prejudicando. Sim. Porque sim. o que acontece hoje, tá? O pessoal que tem lá, sei lá, 2, 3 filhos, que ganham um bolsa, ele prefere ficar em casa ao se empregar. No interior tá sendo muito isso, ou dizendo assim pro agricultor, pro produtor rural, isso é uma questão que isso não tá chegando para os governantes, tá? Se o cara lá, por exemplo, ganha lá uns 1.000, 1.800, 1.500 pelo bolsa, ele não quer trabalhar, porque tipo, Isso acontece muito. E aí isso acontece tá muito. voltando, tipo assim, não tá deixando a gente crescer, né? Isso é muito ruim. E aí o que acontece? Isso vai impactar o quê? Vai impactar que daí o produtor rural, ele vai ter que automatizar. Automatizando, você acaba tirando o emprego. Só que vai chegar uma hora que isso vai estourar. E sempre estoura, a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Sim. Né? E voltando a essa questão do avicultor, uma grande preocupação dele poxa, eu chego lá, trabalho que nem um condenado, trabalho muito, consegui juntar um dinheirinho. Aí eu vou no banco, aí tem o gerente, ele me induz a botar numa poupança, num CDB, entendeu? Falando especificamente. E hoje, assim, o que você, Carol, por exemplo, assim, o cara juntou um dinheirinho, daria uma dica para ele. Qual a diferença de poupança? Isso muitas pessoas, por incrível que pareça, Carol, não sabem. Não sabem a diferença de poupança, CDB e outros títulos que existe um mar ali para ele navegar. E as pessoas não sabem. Sim. E aí eu te trouxe aqui para te poder explicar um pouquinho mais para nós. Sim, eu acho que assim, ó, as pessoas acabam fazendo o que é dito para elas, né? Quando elas não buscam uma informação séria, a gente acaba, é natural, né? Meu amigo me deu essa dica, meu pai, meu irmão, e aí a gente vai indo, ou chega na frente de um profissional que a gente já fez alguma operação, ele dá aquela dica e a gente faz, né? E hoje, o que é interessante, assim, a gente abriu um mercado de investimentos há uns anos atrás, então a gente tem muito acesso a produtos, a tipos de operações diferentes que são muito boas, né? Hoje não é só a poupança. Anos atrás a gente, né, era todo mundo, botei dinheiro na poupança, né? Os nossos, né, pais, nossos avós tinham dinheiro na poupança e tal. E hoje não, né? A poupança hoje é um investimento que rende muito pouco, né? Ela é corrigida pela TR, né? E hoje a gente tem lá os CDBs dos bancos, né? Que pagam mais, a gente tem fundos de investimentos que tem vários tipos de ativos, a gente tem as próprias ações que pagam dividendos, correm um pouco mais de risco, mas pagam dividendos, fundos imobiliários, que são fundos que investem em ativos imobiliários hoje. Eu não quero comprar um imóvel e alugar. Eu posso investir num fundo que vai me pagar uma renda de aluguel. Eu posso tem fazer isso também? Eu posso fazer isso. E ter uma isenção de imposto nesse pagamento, né? Em vez de eu comprar o imóvel, ter um custo de pagar, e aí pago imposto, compro imóvel e tal, manutenção daquele imóvel, né? Quando ele não está alugado ou algo assim. E também pague imposto sobre a renda que ele gera. Nos fundos imobiliários eu invisto lá, compro uma cota daquele fundo, né? E recebo uma renda que eu posso usar também. Então, assim, tem vários tipos de operação. O importante é saber, assim, se aquele investidor ele quer complementar uma renda. Eu tenho minha renda lá no meu trabalho, mas eu quero ganhar um pouquinho mais no mês, né? Que eu possa pagar mais umas despesas. Ou, eu não preciso usar agora, vou usar lá na frente, eu posso esperar um pouco mais para ganhar um pouco mais. E a gente monta dentro daquilo ali. Mas, assim, os CDBs de bancos são os mais comuns, são os títulos que os bancos emitem, né? Acho que até ali tinha me perguntado o que é um CDB, né? CDB, o banco vai lá, pega o dinheiro do investidor. Vou fazer uma explicação bem simples. Pegou o dinheiro do investidor e emprestou para aquele tomador na outra ponta. E dentro daquilo ali ele ganhou uma taxa e nos paga um pouquinho para o investidor, o resto é dele, né? Quer dizer, ele fez esse intermédio. Paga só um pouquinho para o investidor e o resto é tudo dele. Exatamente, ele faz esse intermédio ali da operação e ganha ali no spread, né? Que a gente fala, o spread bancário. Aí tem os CDBs, tem os fundos eles têm... Fundos de investimento hoje, eles podem ter uma série de títulos dentro, eles podem ter títulos do governo. O governo também emite títulos públicos, que é uma alternativa bem segura hoje de se investir.
né? Onde ele também emite títulos da dívida dele, a gente vai lá e compra, né? Que são as NTN, né? E NTNs que são atreladas à inflação, a gente tem as LFTs, Inúmeras. algumas operações ali e com vencimentos diferentes. Inclusive, tem algumas que pagam rendimentos no período, então podem ser utilizadas para compor uma renda, se a pessoa quiser. Então a gente vai trabalhando em cima disso. Tá, mas Tem bastante coisa. é difícil. É assim, a pergunta que o pessoal deve estar me assistindo agora, tá, mas isso é complicado, cara. Isso aí dá trabalho, eu vou ter que tirar o meu tempo, vou ter que deixar de produzir aqui minha galinhazinha, aqui meu ovinho, sei lá. Isso é complicado ou não? Não, assim, ó. Se a pessoa quiser mergulhar no mercado financeiro, tem muita coisa, muita informação. E eu acho que assim, ó. Para que a gente não perca, e eu converso muito isso, tô falando de uma forma bem clara aqui, né? Tranquilo. Com- É com papo, a- não com é as pessoas entrevista que aqui. trabalham, que trabalham comigo. Eu acho que assim, o foco hoje do avicultor, do produtor rural, é o negócio dele. Sim. Né? A raiz dele é o negócio dele. Então, se ele tirar o foco dele e ficar estressado em vendo cotação de taxa, de empresa, vendo ação para investir, eu já vi muitos clientes fazerem isso, né? Como assim? Tiraram o foco do negócio deles na empresa deles e ficar ali o dia inteiro com a tela do computador aberta vendo ações. Tá, e o gerente sabe pra E quê? acabam ficando estressados, né? As pessoas às vezes não conseguem nem dormir, né? Ah, eu fiz uma escolha errada ou não fiz, ou quero saber, ou tô perdido a nível de informação. Então, assim, ó, eu acho muito importante, eu acho que o principal ponto é procurar alguém que te ajude de forma clara, Uhum. te passe as opções de forma bem transparente, simples, né? Acho que assim, sem termos técnicos, eu acho que as informações elas podem ser dadas de uma forma muito simples, porque elas não são complicadas. E dentro daquilo ali, escolher as melhores opções para que essa pessoa fique tranquila, não fique com o pensamento naquilo ali. Ó, eu fiz as minhas alocações lá com a Carol, fiz as minhas aplicações com ela. Eu tô tranquilo com aquilo ali, eu sei que eu combinei com ela um objetivo, né? A gente combinou um objetivo de retorno, eu vou esperar aquilo ali e não vou ficar me estressando no período. Uhum. Não, acho que o principal é isso, a gente ter essa segurança, essa tranquilidade. O pessoal que se simpatizou com você agora, como é que ele faz pra te procurar? Como é que ele faz para te encontrar? Qual é a tua rede social? Né? Pode, no meu Instagram é arroba carol.ribeiro. Depois eu acho que Me manda que a gente vai colocar na descrição do coloca aqui na vídeo ali. descrição. O Pode pessoal ser pelo Instagram, pode ser pelo também no meu próprio na minha própria página do Instagram tem um link que dá para mencionar pelo WhatsApp ali, e eu consigo falar então ou no site lá da empresa. ou no site da empresa. Mas assim, a pessoa, tá? Então você indicaria quem quiser fazer investimento, tem o seu dinheirinho, procurar uma pessoa específica de Especializada. confiança. Exatamente. Tá? E os bancos transacionais, assim, os mais famosos que a gente não vai falar o nome. Eu assim. acho que assim, ó, os bancos eles acabaram perdendo um pouco desse mercado de investimentos com a abertura, né, com essas distribuidoras novas que entraram, né, famosas, né, muitas delas até bem grandes. E eles estão investindo mais em pessoas. Eu vejo também esse movimento, né? Então, eles estão investindo mais para que os profissionais conheçam mais o mercado de investimentos, se interem para poder falar com maior propriedade para os clientes. É um movimento que eles fizeram depois, né? Acho que as distribuidoras, as consultorias de investimentos vieram na frente nessa parte, principalmente, mas eles estão se especializando. O primeiro passo é buscar realmente uma pessoa de confiança, uma pessoa que esteja regulada. Quando ela está dentro de uma instituição financeira, ela tem o regulador por trás da instituição. Então, a instituição assume a responsabilidade sobre as alocações que ela oferece, né? Então, acho que tem uma segurança aí também. Assim como o mercado de distribuidores, das corretoras, né? Que os profissionais também são todos regulados. Acho que você tem que procurar alguém de confiança, alguém que esteja no mercado, atuando, trabalhando naquilo ali, que esteja acompanhando realmente o que está acontecendo. Que viva daquilo ali, né? Que viva daquilo ali. Isso que é o importante, assim. Buscando pessoas sérias. Primeiro passo, assim. E que não sejam complicadas, descomplicadas, eu acho. Né? Principalmente. E a linguagem técnica, ela acaba muitas vezes correndo o investidor, ou o avicultor, ou o produtor rural. Muito isso. Acaba correndo. Correndo porque, assim, tipo... Por exemplo, eu fico imaginando, e uma coisa que eu faço muito é me colocar no lugar da outra pessoa através da empatia, né? Chega um senhor ou uma senhora que
da fazenda, que conhece pouco de investimento, aí tem aquele dinheirinho que ganhou com muita dificuldade. Aí chega lá, o cara começa a falar de CDI, de Selic, isso assusta. Acho que uma forma assim fácil é tu chegar e fazer o inverso, né? Sentar com aquela pessoa e falar assim, qual que é o objetivo? Eu quero preservar o meu dinheiro. Eu quero ganhar um pouco mais aí do que a inflação, que é alta dos preços, né? Eu quero ganhar um pouco mais aí do que está acontecendo aí no mercado. Então a gente vai, então vamos trabalhar num objetivo de tantos por cento para tantos anos, né? Um ano, vamos trabalhar nesse objetivo de chegar a tantos por cento de retorno. E a partir daquilo ali a gente traz para as operações sugeridas, né? E aí monta, se vai fazer um CDB simples, se vai fazer um fundo, se vai fazer uma ação, se vai fazer um fundo imobiliário, o que a gente vai fazer. Mas assim, pensando no objetivo futuro, eu quero ganhar mais que a poupança, eu tô tranquilo. Tem clientes hoje que são as viúvas do 1% ao mês, né? O Brasil tinha isso. Eu quero ganhar 1% ao mês no mínimo, porque né, o Brasil sempre foi um grande exportador mundial de juros, né? Sim. Então, falar, quando a taxa de juros está 10,75, é difícil tu ganhar 1% ao mês sem correr um pouquinho mais de risco. Se tu ficar nos juros, tu vai ganhar aquilo. Então, a gente explica esses detalhes. Então, aqui a gente pode fazer isso para buscar um pouquinho mais. Vamos bloquear essa operação por tanto tempo, fazer determinado fundo, determinada nota estruturada. Aí ali a gente vai mostrar, mas assim, de uma forma bem tranquila. Entendi. Carol, seria legal você explicar a questão assim, por que é importante a pessoa investir e não deixar o valor parado na conta? Sim. É assim, eu acho que quando a gente deixa o valor ali em conta, a gente também parece que a gente nem está dando muito valor, né, para aquele recurso. E um ditado que eu sempre uso, né? O dinheiro não aceita desaforo, né? Verdade. A gente trabalhou para conquistar aquilo ali. E por que a gente não vai fazer ele trabalhar para a gente, né? Eu acho que assim, quando ele está parado, nós estamos perdendo. Quando eu falo num juros, não é 1% ao mês, mas é próximo disso, 0,8% no mês, né? Num investimento mais conservador. Eu estou falando que eu estou deixando de ganhar isso em algum momento. De repente, se o volume é um pouquinho mais expressivo, isso pode ter uma boa representatividade no mês, né? Ou até não. Gente, eu brinco às vezes, é R$500, é R$300, mas é um dinheiro no mês a mais que tu teria, né? E ele não está perdendo poder de compra. Isso, exatamente, tu não está perdendo poder de compra. Enquanto isso, os preços estão subindo das coisas, a gente tem que aprender a investir o nosso dinheiro para que ele renda e gere frutos para nós, né? Às vezes eu falo, mas tem cliente que fala, mas é tão pouquinho, deixa aí. Mas às vezes R$1.000 no mês, poxa, tu pode sair para jantar com a tua família, tu pode fazer uma viagem, pode... Então, assim, não deixem recursos parados. Acho que se tem uma sobra, invista o dinheiro, porque dinheiro gera frutos e quando ele gera esses rendimentos, tu investe os rendimentos e vai fazendo aí juros sobre juros e lá na frente vai ter um bom fruto para colher. De uma forma bem simples, o que é perder o poder de compra? Perder o poder de compra, assim, é tu ganhar menos que a inflação do país. Hoje a inflação brasileira ela é medida principalmente pelo ramo de alimentos, né? A gente tem também o setor de combustíveis, a parte de combustíveis, de energia que influencia, né? Mas a gente faz uma cesta, né? Que é medida pelo IBGE. Então, quando a gente fala e dá um patamar, a inflação subiu tantos por cento, a gente tem que ter ideia que os preços do que a gente paga no dia a dia subiram naquele mês ou subiram naquele um ano tantos por cento, né? Subiu a inflação, se não me engano, ela fechou próximo de 4 agora nos últimos 12 meses, tá? Então, assim, em 12 meses, tudo que eu consumo subiu, muita coisa subiu, né? Tem, é claro, alguns itens que podem ter caído, mas, por exemplo, sei lá, o frango que eu consumo subiu o preço, o tomate, o café, a gasolina, e na ponta eu tô pagando mais, né? Então, assim, eu tenho que ter pelo menos alguma remuneração atrativa em alguma operação, pode ser de investimento, ou até que o meu salário, a minha renda seja corrigida, um pouco acima disso, para que eu continue comprando as mesmas coisas que eu comprei hoje, daqui a um ano, se a inflação subir. Entendi. Então, assim, há 12 meses atrás, com o dinheiro que eu tenho hoje, talvez eu não comprasse todas as mesmas coisas, né, que eu compro hoje, né? A gente tem que fazer esse paralelo. Há um ano atrás era uma condição,
os preços subiram e hoje ela é outra, né? Então, hoje eu não Entendi. consigo adquirir as mesmas coisas exatamente pelo preço que eram há 12 meses atrás. Legal, legal. A gente Excelente tem que sempre explicação procurar corrigir assim, os nossos rendimentos acima né, da da inflação. inflação. E isso que eu digo assim, que a inflação, ela tem... Claro, ela é medida por uma cesta estabelecida, né? Mas a gente sente a inflação muito mais na ponta. O serviço hoje é caro, né? Tu vai, por exemplo, num salão de beleza, tu vai, né, fazer um procedimento. É caro. A gente vê que o serviço, o custo do serviço, da alimentação na ponta, eu saí para jantar, eu tô vendo que os preços estão subindo, né? E talvez essa cesta nem reflita o real, né? A Entendi. gente tem educação envolvida também, as escolas, no início do ano, a inflação vem lá em cima, né? Porque as escolas se reajustam, tem uma série de coisas. E como que eu quero garantir essa preservação, né? Que a minha família tenha, né? Esses recursos para que ela se mantenha, para que ela tenha o mesmo padrão de vida que ela tinha há um tempo atrás, né? Então tem que ter essa correção. Que legal, que legal. Que bom a Falei tua bastante. explicação. Não, excelente. Eu quero que a pessoa venha aqui e fale realmente dessas explicações detalhadas para que a gente possa compreender um pouco mais. Porque assim, eu estou tentando tirar o máximo aqui da linguagem técnica de forma bem clara para que o pessoal que está nos assistindo, nos prestigiando, Exato. possa acompanhar e possa consumir esse conteúdo, né? Ah, outra questão é, tá, beleza, pá, gostei da Carol, tá? Eu posso eu lá do Acre, por exemplo, lá do Rio Grande do Norte, ter a Carol como... Pode, a gente atende o Brasil inteiro, tem clientes em outros estados hoje, eu tenho Que legal. clientes em São Paulo, tem um cliente em Recife também, a gente tem todo o interior do estado também, não tem problema. A assessoria... mas a Carol deve ser A cara, né? assessoria não. Isso é importante falar. A gente não cobra nenhum custo para assessoria, então isso é uma assessoria transparente, tá? Ok. Tem profissionais no mercado que cobram isso. Isso é uma atividade que não é certa. A gente tem que. A nossa remuneração se dá pela carteira de investimentos que a gente faz, né? Que já é previamente estabelecida. Então, a gente tem lá a divisão sobre a distribuição, que é muito clara e vai estar sempre lá no custo final que o cliente vai pagar. Ele vai saber claramente qual é o custo dele ali na operação. Ele nunca vai pagar nada por fora e nada diretamente pra gente. Entendi, Tá? entendi. Show de bola. Então, não tem custo nenhum envolvido nisso. Show de bola. Carol, outra questão é a seguinte: o pessoal que faz exportação, ele ganha em dólar. E aí, uma pergunta que eu faço, aí uma opinião sua, pessoal. Se ele tem dólar, ele é vantajoso para ele converter esse dólar para o real ou é mais vantajoso ele deixar em dólar lá? E porque a conversão, o que acontece? O que eu penso, tá? Poxa, você ter 100 mil dólares, por exemplo, poxa, 100 mil dólares é bastante dinheiro no Brasil, nos Estados Unidos, no médio, qualquer lugar do país. Agora, no momento que você tem 400 mil reais, isso pode ser 100 mil dólares, pode ser 300 mil dólares, pode ser 500 mil dólares. Sim. Tu não sabe. O câmbio, ele Então, o que você me aconselharia? Tipo assim, eu tenho um dólar lá, converto para o Brasil ou deixo no exterior? Então, depende, tá? Depende. Aquele investidor que tem toda a vida dele no Brasil, eu tenho meus investimentos financeiros no Brasil, já tenho um dinheirinho guardado no Brasil. Eu tenho minha empresa no Brasil, minha família toda mora no Brasil, todo mundo oferece renda aqui. Ter um pouco de dinheiro fora eu não acho errado, porque a gente diversifica, a gente sai um pouco do risco do país, né? De ficar só ligado a uma determinada economia e aos movimentos dela, né? Então a gente diversifica lá fora. E também, assim, eu acho que assim, trazer sempre o dinheiro de uma vez só, a gente corre o risco de perder um bom momento, né? Então, assim, o cliente que tem dinheiro fora, Carol, mas esse dinheiro no futuro eu quero trazer para o Brasil. Faz em tranches, né? Faz aos poucos. Porque assim, eu pego um preço médio aqui, talvez o dólar esteja interessante agora, mas vai estar mais interessante, a gente não tem como prever daqui a um mês, 2 meses, um ano. Então, a gente vai trazendo aos poucos esse dinheiro para cá. E faz essa conversão, né, aos poucos da melhor forma. O preço médio, que a gente chama, né, um pouquinho de cada preço vai fazer uma precificação final no dólar. Mas assim, ter dinheiro fora do Brasil, as pessoas acham, mas ter dinheiro fora do Brasil é ilegal, é complicado. Hoje é muito fácil, é muito usual. Dá para fazer, os bancos, as corretoras oferecem pelo aplicativo, tu pode botar dinheiro no exterior, investir, trazer, e é muito rápido esse fluxo. Assim, demora 2 dias as transações, assim, 1 dia para tu mandar o dinheiro, aí depois tu investe lá, pode resgatar e trazer de volta, é muito rápido, hoje, eu te diria que é bem semelhante a investir no Brasil, também tem dinheiro fora. Então, e faz sentido ter um recurso, muitas vezes, numa moeda forte também, né? Eu acho que o dólar é uma moeda forte, tem o seu peso no mercado, né? Entendi. E eu acho que, para trazer esse recurso, sempre trazer aos poucos.
Outra que tá, mas aí tem o seguinte, eu, por exemplo, eu falo mas Não traria tudo de uma vez É, só. mas eu vou falar mas como um investidor que, por exemplo, que faça muita viagem para o exterior. Sim. Ele pode, por exemplo, ter esse valor lá fora. E esse valor lá fora, se ele precisar usar, ele pode usar desse valor direto lá de fora e não precisa fazer a conversão? Sim, se ele tiver esse dinheiro lá fora, num banco, numa corretora, por exemplo, essas habituais, hoje a gente tem, a maioria dos bancos também oferecem, né? Uhum. Ele pode usar lá fora, ele vai ter o cartão de débito dele, ele virtual, muitas vezes, ou físico, dependendo da distribuidora que ele usar, ou do banco, e ele pode usar, o Adriano lá tem, sei lá, 100 mil dólares, aquele dinheiro está investido, está gerando algum cupom lá, ganhou $1.000 num investimento, numa renda. Eu viajei lá para a Europa, não quero pagar IOF no meu cartão de crédito aqui, não quero pagar IOF comprando espécie, pago num IOF mais caro, pago no débito lá fora, faço saques lá fora e utilizo esse dinheiro lá fora. Esse dinheiro lá fora. Que legal, que legal. É uma forma de tu também poder usar. O que uma pessoa, na sua opinião, deve saber antes de fazer um investimento? O que ela precisa saber? Eu acho que ela precisa primeiro saber, ter bem claro, vou voltar aqui no que é o objetivo dela daquele recurso. Se é pagar a educação dos filhos no futuro, muitas pessoas fazem, eu quero que meus filhos estudem no exterior daqui a tantos anos, eu tenho filhos pequenos. Ou assim, eu quero para o futuro, para eu ter uma aposentadoria mais tranquila, ou eu quero para comprar um imóvel, enfim, ter muito claro o objetivo, ter muito claro o risco que ela está disposta a correr por causa disso. Porque tem pessoas que falam, eu quero ganhar bastante, mas ela não está disposta a ter uma oscilação no investimento dela, ver aquele investimento perder dinheiro e depois voltar, né? Então, ter muito claro isso. Qual que é a minha tolerância de risco para isso? Quanto que eu vou... Eu sempre digo assim, as pessoas têm que poder descansar de noite, deitar a cabeça no travesseiro e dizer, não, estou tranquila, aquilo lá eu sei que é para o meu futuro, que é para longo prazo. Então, elas têm que ter muito claro isso. E ter claro de onde que elas estão colocando o dinheiro delas, né? Não é porque me disseram que o fundo lá, que o fulano está fazendo é bom, porque é bom. Não, tem muito claro. Por que aquele fundo é bom? Por que aquela operação é boa? Por isso, né? E aí, ter bem claro isso para si. Eu acho que o principal é saber o objetivo, saber no que tu tá colocando esse dinheiro, né? E contar com uma assessoria para isso. Carol, uma outra coisa também que a gente fazia, quando eu trabalhava em outros bancos transacionais, vamos falar assim, nos bancos aqueles normais que eu tô dizendo, aqueles os comuns. Bancões. Era muito comum a gente ofertar aquela capitalização e dizer que era investimento. Capitalização é investimento ou não, Carol? Não, capitalização não é investimento. Importante colocar aqui, não é, nunca foi investimento. Ele é um programa de sorteio. A gente sempre fala isso, assim, para quem gosta de fazer aposta. Mas tem banco vendendo como investimento, exatamente. Carol. É para fazer uma aposta, né? O banco deve vender aquilo ali para as pessoas que gostam de apostar na loteria, que querem ganhar um prêmio e ficam gastando ali para fazer uma aposta. A capitalização, ela não é um investimento financeiro. Ela só te dá a diferença de tu poder concorrer a prêmios e aquele dinheiro ali ficar ali para te tirar depois por uma correção mínima. Se eu não me engano, hoje é mínimo. Tu não ganha perto da inflação hoje com esse... E aí tá uma questão assim... E se eu não me engano, esses planos têm custo. Faz muitos anos que eu não vejo, de fato, esses... Mas, assim, ser vendido como investimento é um erro. É erro, né? E tem outra questão também, seguinte, quando eu vendia esses... Lá, muito tempo atrás, graças a Deus, não vendo mais... o banco falava o seguinte, tá? Olha, tu tem que falar que ele tem a mesma correção da poupança. Não tem. Não tem. Ele tem o mesmo índice de correção da poupança. O que é isso? Explica melhor isso para nós. Na verdade, assim, se eu não me engano, esses planos eles eram corrigidos por algum percentual da TR. Que corrige a poupança. Então, eles não chegavam nem a remunerar a poupança, era um percentual porque a poupança... baseado de quanto que dá o índice da TR, que corrige a poupança. Mesmo se ele pagasse... Era mínima, a rentabilidade era muito pequena mesmo. É bom a gente frisar que a poupança ela ainda é composta por 0,5% mais TR, né? Isso. E aí o que ele fazia? Aquele plano de capitalização, ele pagava só TR. Então imagina assim, e a poupança dava tipo assim 0,55, 0,52. E aí se era meio que vinha só da poupança, tipo assim, então ele pagava 0,002, 00...
Cara, isso não é nada de... E fora que esses planos, alguns, né? Acho que antigamente alguns pagavam taxa de administração embutida na rentabilidade para te Isso. administrar o sorteio. Então era uma série. Aquilo ali é um plano para quem quer concorrer a um prêmio. Quem quer fazer uma aposta para ficar. Quem ganhar gosta um de dinheiro. Para quem gosta de jogar. jogatina. Eu acho que assim, mais investimento. E é comum, assim, a gente vê ainda os bancos profissionais, né? Os bancos, eles não. Acho que se fosse vendido como a teoria que eles fizeram o produto, estaria ok, né? Mas é o profissional na ponta que oferece da forma Pois que ele é mais fácil de vender, né? E como os tickets normalmente eram pequenos, para tu poder fazer uma capitalização de entrada, o valor mínimo para tu colocar ali era pequenininho, muita gente faz ainda, até hoje, né? Pois Acho que é. até hoje o mínimo é bem baixinho, tu pode pagar por mês, e aí... Mas não é investimento. Não é investimento. É importante. Por favor, não é investimento. Não é investimento. Outra questão também é legal a gente comentar aqui, isso acontece muito ainda, o que é... Não está no nosso script aqui, mas não sei se tu quiser falar ou não. Sim. A questão, mas seria bom a gente explicar, e se não explicar, eu vou explicar, a questão da venda casada. O que é venda? O pessoal fala isso, o que é venda casada? Venda casada é um termo até, porque ocorreram muitas, né? Acho que até hoje deve acontecer, enfim, de tu fazer uma operação e aquela instituição ou aquela empresa só te liberar se tu fizer outra Condicionada a outra coisa. É. Então, assim, por exemplo, eu fiz um crédito, mas a taxa, a condição é melhor se eu fizer o seguro, que, né? Ou assim, eu só vou liberar o crédito para ti se tu fizer esse seguro comigo, ou se tu fizer essa capitalização comigo, ou se tu fizer esse cartão de crédito. Isso é venda casada, né? Condicionar, né? Isso não pode. Não pode, isso é uma prática ilegal no mercado, é tu condicionar uma operação a outra. Porque quando a gente fala em venda casada é meio delicado, porque o pessoal fala, que não é. Por exemplo, assim, ó, na época, né? Se eu tava dando uma taxa de, sei lá, de 2, mas eu posso baixar para o gerente, poderia baixar para um e-mail, mas só baixava para um e-mail se tivesse aquele segurinho amigo, aquela capitalizaçãozinha amiga. E Cara, isso é uma prática ilegal, né? Ela pode ser até denunciada, enfim. Então, assim, é uma coisa que não é legal. O cliente, ele tem que ser atendido porque ele tem condições. Se eu vou fazer um crédito é porque realmente eu tenho condições de pagar. Eu não tenho que estar submetido, eu só vou ter a liberação do crédito se eu fizer seguro ou se eu fizer esse cartão de crédito, né? Entendi. Eu não posso ser prejudicado por um interesse próprio, né? O interesse de outra pessoa. Outra questão também, que é assim, uma coisa que aconteceu agora há pouco tempo comigo, é a questão do consórcio. Consórcio. Tipo assim, o pessoal, o consórcio não tem juros. Não tem juros, mas eu fiz um consórcio esses dias que a taxa de administração era a mesma coisa que um juros. Qual é a diferença? Tipo, por que o pessoal fala que o consórcio não tem juros, mas eu paguei a mesma coisa que um juros? Sim, o consórcio, ele não tem realmente os juros, né, mensal, que nem um financiamento, um crédito, mas ele tem uma taxa de administração do plano, né? Hoje tem N tipos de consórcio para imóveis, automóveis, tem para todo tipo, assim. E eles têm uma taxa durante um período que eles chamam de taxa de administração. Mas se tu trouxer ela para o mês, dependendo do prazo desse consórcio, muitas vezes ela se assemelha a uma taxa de juros de um financiamento. Se assemelha. É para ela ser mais baixa, né, de praxe, né? Porque às vezes assim, o consórcio ele é de 10 anos, por exemplo. Digamos assim, um prazo longo. E eu estou cobrando 22% durante os 10 anos de taxa de administração. Aí, ok, o custo dele. Mas se eu estou fazendo um consórcio de prazo curto e os mesmos 22% são cobrados, por exemplo, de administração, ele pode ser maior do que a taxa de juros vigente. Né? Pois então é muito importante fazer essa comparação. Né? Ver se realmente a taxa de administração do consórcio é menor do que uma taxa de juros. Eu Isso. caí nesse negócio do consórcio, pensei, não tem juros consórcio. Aí eu fui lá, né? Eu era bancário, macaco velho e tal, a gente fala, né? Fui lá e fiz o consórcio. Dá vontade de falar o nome da empresa, mas não vou falar. Aí fui lá, fiz a taxa de consórcio, fui contemplado. A cartinha de 11 mil reais, fui contemplado, tá, beleza. Aí eu fiquei pagando, 11 mil reais, tá, beleza. Na época eu não dei tanta bola, e a parcelinha era de 150 pila. Aí o que aconteceu? No final do plano, olha só o que aconteceu. No final do plano, a carta já estava em 15 mil. Aí eu, paguei toda a carta. Quando eu fui retirar a carta, adivinha? Se eu fui contemplado com 11, eu só ia receber os 11. Não. A carta poderia estar valendo 15. Mas eu só me liberaram 11. Meu Deus. Aí eu te falo o seguinte, no consórcio,
quando você, principalmente o pessoal da avicultura, o produtor rural, tem que cuidar muito com os consórcios. Muito. Muito. Ah, não tem juros. Meu amigo, vai no detalhe. Vai no Vai detalhe, no detalhe. porque assim, não tem os juros ali, mas ele tem a taxa de administração, às vezes ele tem taxa de sorteio, taxa de Isso. permanência. Depende do consórcio, tem que olhar tal- bem a fundo. O lance embutido, que para Exato. mim, Tem que né? olhar bem a fundo, né, a condição. Acho que é sempre importante olhar a fundo. Ah, E esse vale mais a pena. E isso é finança. E isso é uma administração. Você tipo, fazer essa estratégia, esse escolher, isso entra nas nossas finanças, né? Com certeza. A questão também, hoje, assim, o Brasil, tipo assim, hoje nós temos você falou em fundos ali, era legal a gente falar um pouquinho mais, porque fundos, existe um mar ali de fundos, né? Sim. Como é que ele diferencia, como é que eu diferencio os fundos hoje? A gente tem fundos de curto prazo, de longo prazo. A gente tem, dentro dos fundos, a gente tem fundos de renda fixa que investem aí em CDBs, em títulos do governo, em operações aí ligadas normalmente a juros, seja uma taxa pré-fixada dentro desses CDBs ou uma taxa pós-fixada que acompanha os juros atual, né? O que é uma taxa pré-fixada? Eu travei no momento da operação uma taxa garantida. E uma pós-fixada, ela acompanhou os juros que o governo está estabelecendo. Os fundos de renda fixa, eles vão ter CDBs de bancos, esses ativos. Vai ter os fundos multimercados, que vão fazer um pouquinho de tudo, né? Eu brinco, eles fazem moeda, eles vão ou investir em câmbio, eles podem investir em commodities, né? Uma precificação de uma commodity que seja interessante. Eles vão investir, muitos deles investem também no exterior. Eu posso não investir em juros no Brasil, mas eu posso investir no juros americano, ou no México, ou no Chile. Eu posso pegar um país que seja atrativo. Os multimercados vão fazer também ações, muitas vezes. Vou comprar ações que estão na bolsa, que sejam interessantes, algumas. E vão fazer um pouquinho disso. A gente tem fundos específicos de ações também, que são aqueles que vão investir só em empresas listadas. Então, a gente vai ter desde fundos de ações que investem em empresas pequenas, como aqueles que investem nas empresas maiores. A gente vai ter isso. Enfim, na parte de fundos são uma N de operações. A gente tem os fundos imobiliários, né, que tem outro tipo de característica, são fundos listados em bolsa e pagam uma remuneração mensal. A gente tem fundos com estratégia definida, de private equity, que são fechados. E tem N tipos E tem os de, como eu falei no início, de curto e longo prazo, que são aqueles que te dão a possibilidade de tu investir hoje e sacar amanhã, se tu precisar daquele recurso. E tem aqueles mais de longo prazo. São estratégias de 60 dias, muitas vezes resgatei hoje, tenho meu dinheiro só depois de 60 dias, né? Então, e também tem objetivos a maturar, né? Quando eu invisto num fundo com um pouquinho mais de risco, eu tenho que esperar ele me entregar a performance mais no longo prazo, porque ele vai estar mais exposto. Entendi. E pode ser que eu invista hoje e amanhã, quando eu for sacar, ele não esteja no momento favorável. Então, tem que ter é um mar de fundos, digo assim. Sim. É um mar aí. E me diz uma coisa, Carol, a questão da previdência, hoje previdência é investimento ou não? A previdência, ela é um investimento, tá? Hoje, a maioria dos fundos de investimentos estão na previdência, tá? Opa. Então, assim, é uma forma também muito importante das pessoas investirem. Eu acho que a gente está numa previdência social bem difícil no Brasil. Poucas pessoas contribuem hoje, né, para receber sua aposentadoria depois. Ela tem uma finalidade de aposentadoria lá no futuro. A gente tem os fundos da grade abertos, né? Os fundos tradicionais normalmente estão no veículo de previdência. Então, o que é a diferença da previdência? Eu investi meu dinheiro, ele está ali, ele tem liquidez, eu posso movimentar também antes do prazo, mas quanto maior o prazo que eu deixar ali, menos imposto eu pago lá na frente. Depois de 10 anos, a taxa de imposto de renda ela cai para 10%, que é a menor em relação às outras operações. Quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Então, ela cai para 10%. E como ela rende juros sobre juros, os fundos de investimentos eles têm uma tributação que se chama come-cotas, que o governo de 6 em 6 meses vai lá e tira um pouquinho Capaz que não, né? imposto, né, sobre o teu rendimento. E na Previdência, ela não tem essa questão do come-cotas. Então, ela acaba rendendo juros sobre juros. Eu pago só lá na frente, tá? Então, vou pagar lá na minha saída, quando eu fizer o resgate. E eu também posso deixar definido os meus beneficiários. Ela funciona muito bem como sucessão. Por exemplo, eu estou investindo agora, eu posso deixar meus herdeiros, né? Como se acontecer alguma coisa comigo daqui a no outro dia que eu fiz o plano está contratado, os meus herdeiros vão receber o dinheiro. Ele não passa por inventário, vai direto
para essas pessoas. Então, ele traz uma segurança também em relação a isso. Entendi. Mas assim, passa para o inventário, mas é só o valor que eu apliquei, não... Não, ele não passa por inventário. Ele tem Não passa para o inventário. Não, a Previdência ela tem uma característica ainda de seguro. Então, assim, ó, tudo que eu invisto ali vai estar rendendo como um investimento tradicional, vai ter seu retorno, sua rentabilidade vai estar lá. Né? Se eu não movimentei o dinheiro, eu posso deixar para usufruir lá na minha aposentadoria, que seria o meu objetivo, ou posso deixar para os meus filhos lá na frente, posso deixar para alguém. E se eu vier a faltar nesse meio do caminho, eu deixo para os meus herdeiros. Pode ser para os meus herdeiros, pode ser para um terceiro. Tem pessoas que deixam para entidades filantrópicas. Tu pode definir para quem que tu vai deixar aquele dinheiro na tua falta. Então, o que vai acontecer? Aconteceu alguma coisa com aquele investidor, o recurso da Previdência é destinado para quem ele definiu naquele momento. Então, por exemplo, assim, eu tenho lá, por exemplo, eu tenho 2 filhos, eu posso fazer 2 previdências, deixar um para o Juan e outro para a Andressa. Isso, ou a mesma previdência definida com vários beneficiários, um percentual para cada um daquele dinheiro. Que legal. É porque, assim, uma coisa que eu vejo, tá? Quando eu falo em previdência, a pessoa logo já vem com aquela pergunta assim, isso eu acho que é... Você já sabe qual é a pergunta, né? PGBL ou VGBL? O que eu vou entender disso, entendeu? A diferença é a tributação. Pois é, mas aí tem que ser uma coisa mais claro. Tipo assim, o pessoal não sabe o que é PGBL, VGBL, entendeu? Se é para investimento, o que eu sempre falo, assim, se é para investimento, VGBL, ele vai tributar só sobre o que tu ganha, né? Então, assim, investimento financeiro, ele tributa sobre o que tu rendeu, né, de recursos, que houve de rendimentos naquele período. O ganho financeiro, e não sobre o que tu botou de dinheiro. Tá? Entendi. Então, se eu investir R$1.000, ele rendeu R$100 sobre esses 1.000, fiquei com 1.100. Esses R$100 de rendimento tem tributação de imposto de renda. E não os 1.000 que eu coloquei. O que rendeu vai ter a tributação. VGBL. Esse é um VGBL, ele vai ter a tributação só sobre o rendimento. O PGBL, ele tem sobre o total investido. Qual que é o benefício dele? Os investidores, as pessoas físicas, podem deduzir até 12% da renda bruta tributável no imposto de renda. Então, a gente usa, assim, em alguns casos, onde a gente estuda com o cliente, ele paga muito imposto de renda, tem casos de pessoas que pagam um volume muito alto de imposto de renda, eles contribuem o limite de 12%, abatem esses 12% no imposto de renda deles, eles deixam de pagar, né, 12% via imposto de renda, e esse recurso que eles investiram no PGBL vai ficar rendendo. Mas essa pessoa tem que ter a consciência de quando ela resgatar lá na frente, ela vai ser tributada sobre tudo. Ela ganha agora pagando menos imposto e botando dinheiro para ser investido, mas o governo é bonzinho, ela vai pagar lá na frente. Vai sentir a dor sobre depois. Tudo. Só tá adiando a dor. Então, ele é só assim, quando é para investimento, eu sempre falo, procura fazer um VGBL. E isso é uma coisa que dá para explicar de uma forma tranquila, de forma calma, assim, mais pausada, né? Que eu tô falando um pouquinho mais rápido. Não, tranquilo. Mas dá para mostrar, assim, para o investidor. E faz bastante sentido. A Previdência faz bastante sentido, assim, no longo prazo. Até porque se a pessoa ficar curiosa e quiser investir alguma coisa com você, ela vai te ligar, vai entrar em contato com as redes sociais. Sim. Mas a questão é o seguinte, que eu já tenho... Eu tô aqui e eu fico pensando nas perguntas que o pessoal tá fazendo ao nos assistir. Tá, mas é o seguinte, quanto que eu preciso? Porque assim, mas isso é para grandes pessoas, tem grande dinheiro aplicado. Eu tenho pouquinho aqui, eu tenho 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Não vale a pena investir. E aí, vale a pena ou não vale a pena? Hoje em dia, todo mundo pode investir, acho assim, nos bancos também, nas distribuidoras, nas corretoras. A partir de... Hoje, título público, tu pode fazer um valor mínimo R$100, R$1.000. Então, assim, vai colocando, vai fazendo esse dinheiro render. O importante é não parar, né? As pessoas falam, mas é tão pouco que eu nem vou... E acabam gastando. Criar o hábito de investir. Criar o hábito. Assim, todo mês sobrou, sei lá, R$1.000. Cara, pega esses R$1.000 e coloca, né? Vai colocando. Quando tu vê em um ano, é bastante dinheiro, né? Em 2 anos. Mais os rendimentos. Vai reinvestindo esse dinheiro, faz esse dinheiro trabalhar. Porque dinheiro na mão, né? É verdade. Eu falo para aquela pessoa lá que gasta muito. A gente gasta. Tira o dinheiro da tua frente, deixa ele render e trabalhar para ti. E hoje, assim, no investimento, o que tem de novidade hoje no investimento hoje? Hoje tem muita coisa diferente. Tem as notas estruturadas que tu faz com um determinado objetivo, uma aposta, né? Digamos assim, são um pouquinho mais complicadas. Tem uma coisa que não é bem novidade, mas poucas pessoas têm acesso e conhecem, que são os certificados de recebíveis de agronegócio imobiliário,
que são os CRIs e os CRAs, Opa, que são pudesse. emitidos por empresas privadas. Então, assim, uma empresa que seja do ramo de agronegócio, ela pode emitir um título dela, né? Uhum. E ter esse título para o investidor que colocar o dinheiro nessa empresa, ele tem isenção de imposto de renda nos rendimentos dele. Então, essa empresa, além de se capitalizar e investir no negócio dela, que muitas vezes é agronegócio ou imobiliário, né, esses setores que o governo dá esse incentivo, o investidor acaba tendo um rendimento maior, porque ele está investindo em um risco privado, né? Hoje os bancos são mais, teoricamente, são mais seguros que as empresas, né? Uhum. Tem muitas empresas melhores, né, de avaliação do que os bancos, mas são mais conhecidos os bancos. Sim. E a gente está investindo num risco que vai te dar um pouquinho mais de rentabilidade e tu vai ter isenção fiscal. Então, os CRAs, os CRIs são operações muito boas. Os fundos de novidades, os fundos FIAGROS, que a gente chama, que são fundos voltados para o setor de agronegócio, que investem no setor de agronegócio, de arrendamento, né, de áreas rurais, de N tipo de fomento nessa operação de agro, eles dão uma renda normalmente mensal ou periódica, isenta de imposto, e tem uma liquidez. É como se eu investisse numa fazenda, investisse numa operação, coloco o dinheiro naquele fundo, ele vai me dar uma remuneração. Os FIAGROS são boas operações de fazer hoje, de infraestrutura também. Então, assim, tem bastante coisa, Que legal, que gostoso conversar com você, essa explicação Muita tão coisa. clara, para mim tão clara, assim, eu acredito que o pessoal também. E assim, o que a pessoa, assim, infelizmente, passa muito rápido o tempo, a gente já tá chegando no final já do nosso podcast, assim, qual é o conselho que você dá, Carol, o conselho da Carol aqui pro pessoal que quer investir, mas não, tipo assim, não tem o hábito? Então, procure se informar. Eu acho que assim, se informar de fontes seguras, né? Do que está acontecendo no mundo. Eu acho que é muito importante a gente ter isso antes de tomar qualquer decisão. Saber como está a situação, quais são os principais movimentos que a gente está vendo na economia. A gente procurar buscar essas informações em fontes confiáveis. Buscar profissionais que sejam confiáveis também, que estejam no mercado, pessoas que estejam no mercado. Não tomar nenhuma decisão precipitada, gente. Eu acho que, assim, sempre quando a gente vai falar em investir o nosso dinheiro, ter muito carinho e cuidado com ele. Porque, assim, uma decisão, às vezes, precipitada pode gerar prejuízo lá na frente. Então, assim, fazer com cautela, conversar com um especialista, conversar na tua linguagem, não ter vergonha. As pessoas, ninguém aqui somos todos, né, humanos, todos os profissionais, acho que do mercado, deveriam agir da mesma forma. A gente não tem que ter vergonha de perguntar mesmo, Carol, eu não entendi o que é esse título aqui, eu não entendi. E a gente vai explicar de forma tranquila, sabe? Acho que buscar informação, buscar opções, sabe? Não ficar limitado ao que a gente acha que é certo, ao que os nossos pais fizeram, que muitas vezes acontece, nosso amigo fez. A gente buscar o que é melhor para a gente, tendo um objetivo claro do que a gente quer ganhar, do que a gente quer para nossa vida. Acho que é o principal. Certo. Show de bola, assim, novamente, foi um prazer imenso conversar com você aqui. Você, poxa, foi extremamente clara e é muito gostoso de te ouvir, assim, conversar essas explicações. Então, assim, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, dizer para nos seguirem lá no Instagram, né? E se inscreverem no YouTube, assistir o episódio na íntegra, é muito legal. E você conhecer um pouquinho mais a Carol. Carol, novamente, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais, Então, Carol? no meu Instagram, depois eu vou passar para vocês colocarem aqui. E também na página, no próprio meu Instagram tem um linkzinho ali que dá para clicar na página da empresa, tem meu WhatsApp ali de contato. Fico super à disposição para falar com as pessoas que tiverem dúvidas, até mesmo as que já estão investindo, para a gente poder ajudar. O nosso papel é esse, fazer com que as pessoas investam melhores e tomem as melhores decisões. Né? Então, esse é o objetivo. Certíssimo, Carol. Novamente, muito obrigado por vir no Pod Obrigada a vocês. O pessoal, então, agradecemos todos vocês. Tchau, tchau.